Jesus estava se referindo às pessoas pobres, às pessoas sem recursos materiais? Não exatamente, porque Jesus estava se referindo a muitos pobres que acorriam a ele e buscavam nele o seu alento. Mas nós, se formos buscar, analisar, conhecer os seus seguidores, vamos encontrar pessoas da alta sociedade daquela época, como Joana de Cusa, que o seguiam também, porque buscavam nele o alento para as suas vidas. E nós vamos analisar exatamente o item, o que se deve entender por pobres de espírito. Nós vamos analisar esse trechinho, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, no trecho que Jesus fala no Sermão do Monte, ele diz às pessoas ali presentes que seriam bem-aventuradas, seriam felizes os pobres de espírito. E que eles teriam entrada no reino dos céus. Nós vamos também entender o que vem a ser esse reino dos céus prometido por Jesus aos pobres de espírito. Essa é uma ideia de difícil compreensão, e há muitas ideias de difícil compreensão no Sermão do Monte, porque Jesus vem subverter a ordem, ele vem nos mostrar novas coisas, vem nos mostrar as diferenças, vem apontar para nós que nós estamos completamente enganados com os nossos conceitos e preconceitos. Então, pobres de espírito, segundo o nosso mundo, são os fracos de inteligência, ou os tolos, os sem conhecimentos. Aquelas pessoas com dificuldade de compreensão, nós dizemos delas fracas de espírito, pessoas pobres de espírito. Esta é a nossa concepção no mundo. Mas os pobres de espírito para Jesus, quem são? São os submissos às leis de Deus. São aqueles que já se desiludiram das questões materiais e se colocam em submissão às leis divinas. Aceitam as leis de Deus e se submetem a elas, tentando cumpri-las. Se não as cumprem na integridade, pelo menos estão no esforço de cumpri-las. São os sensíveis aos ensinos espirituais, aqueles que buscam os ensinamentos divinos. E aí nós voltamos lá naquela multidão que estava cercando Jesus. Nós vamos encontrar pessoas da alta sociedade, como referimos Joana de Cusa, buscando os ensinamentos de Jesus, porque aquilo que ela ouvia na sua sociedade ela já estava desiludida com aquilo, e não lhe interessava mais o que era ensinado naqueles lugares. Então, ela já era uma pessoa sensível, como os demais que buscavam Jesus, já eram pessoas sensíveis aos ensinos espirituais. São, segundo Emmanuel, no Consolador, almas simples e singelas, mesmo pessoas de grandes posses materiais, mas que são simples e singelas, despidas da ambição e do egoísmo e que costumam triunfar nas lutas do mundo, e nós não agraciamos essas pessoas. Quando se apresenta alguém que conquistou algo importante, conquistou um patamar, por exemplo, venceu o que nós chamamos, venceu na vida e se formou como médico, construiu uma empresa, nós aclamamos. Mas nós não aclamamos, por exemplo, um pai de família que, ganhando um salário mínimo, consegue
sustentar uma família e criar uma família honestamente durante toda a sua vida, morre na pobreza, mas educa os seus filhos honestamente e os ensina a serem cidadãos de bem na nossa sociedade. Nós não reconhecemos essas criaturas como pessoas realmente vencedoras, mas elas são vencedoras para Jesus. São, finalmente, os humildes, aqueles que já se desiludiram das questões do mundo e buscam a sua melhoria, o seu progresso. E ser humilde é reconhecer a sua pequenez diante do universo. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez perante Deus, perante o universo, nós nos colocamos na posição de humildes e conseguimos nos aproximar de Deus e das suas graças e das suas bênçãos. Vamos ver quem é o homem de grande saber ou rico de espírito, segundo a nossa sociedade. É uma pessoa, ou são seres que possuem autoconceito de si próprios. São tão importantes, tão valorosos, que eles não têm tempo para as coisas do espírito. Essas coisas são para gente fraca, gente pobre de espírito. É o que eles pensam. Acredita ser superior a tudo e a todos também. Devem ser servidos, devem ser atendidos. E concentra o seu olhar sobre si mesmo, não vê o restante no que acontece ao seu redor. Considera as coisas divinas indignas da sua atenção. Ele não tem tempo para essas coisas, que são coisas pequenas. Consequências desses pensamentos e dessas atitudes. Nega aquilo que, estando-lhe acima, o depreciaria. Então, qualquer coisa que está acima dele vai deixá-lo menor. Portanto, ele nega qualquer coisa que seja mais importante que ele, maior que ele. Nega até mesmo a divindade, porque como pode alguém ser maior que ele? Como pode alguém poder mais que ele? Isso é inadmissível para o rico de espírito. Nega a ação providencial de Deus, a providência divina que atende a tudo e a todos é negada por esse rico de espírito. Para ele não existe providência divina. Ele consegue vencer e suprir tudo o que ele quer. Portanto, não há providência. Ele consegue por si só, no pensamento dele. Bem dito aqui. E toma a inteligência que possui por medida da inteligência universal. Mas nós vamos ver no livro dos Espíritos que as maiores inteligências humanas não conseguem produzir o que Deus deixou para nós na natureza. Por mais inteligentes que sejamos, nós não conseguimos fazer aquilo que Deus fez na terra. Portanto, estão completamente enganados. E nega o mundo invisível e uma força extra-humana porque ele revolta a ideia de algo acima dele. É impossível ter alguém acima dele e que vá contra as suas ideias, contra os seus pensamentos. Não pode haver ninguém, nem nada acima dele. Este é rico em orgulho, é um rico de orgulho. Mas os ricos de orgulho após a morte, digam o que disserem, pensem o que pensarem, terão que entrar no mundo invisível que eles negam, onde seus olhos serão abertos e reconhecerão o seu erro. E aí, eu trouxe o céu e o inferno, porque nós estudamos isso que nós estamos conversando no Evangelho segundo o Espiritismo. E o céu e inferno vem provar para nós estas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua segunda parte, onde nós vamos ver
Kardec entrevistando os espíritos, e esses espíritos estão no mundo espiritual em condições diversas, de acordo com o modo em que viveram na Terra. E Kardec classificou como espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, espíritos sofredores, endurecidos. Tem os suicidas que estão na classe dos infelizes. E nós vamos comprovar vendo, por exemplo, o caso da rainha de Oude, que é um espírito endurecido, afirmando que ela chegou do outro lado e que onde estão as glórias? Onde estão os escravos que me serviam? Onde estão os meus serviçais? Questionando isso. E quando a equipe de Kardec vai conversar com ela, ela diz, quem são vocês? O que vocês pensam que são? Como vocês ousam se dirigir a mim, que sou uma rainha, dessa forma, faltando-me com o respeito? Então, nós vamos comprovar aqui como é que entra um orgulhoso no mundo espiritual. Temos um caso de um outro espírito apegado aos seus bens materiais, foi rico, avarento e estava pedindo o seu dinheiro de volta porque não conseguia viver sem o seu dinheiro. Mas vamos ver também a Condessa Paula, muito rica, poderosa, uma pessoa maravilhosa, bondosa, generosa, que chegou no mundo espiritual feliz, porque praticou o bem aqui na terra, foi humilde, auxiliava aos seus empregados, então está feliz. Eu não posso contar todas as histórias e nem a história toda dessas pessoas que eu estou citando, mas convido os irmãos a lerem esta obra maravilhosa, a segunda parte, repleta de casos interessantíssimos, comprovando aquilo que nós estamos estudando no Evangelho. E a entrada no reino dos céus tem uma condição. Pelas histórias nós estamos vendo. É a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Não é a condição aqui na Terra, a condição material, mas é a condição espiritual. Podemos ter sido ricos, podemos ter sido pobres, medianos, mas vamos adentrar o mundo espiritual. No mundo espiritual superior, se formos humildes e simples de coração, no reino dos céus. E o que vem a ser o reino dos céus, que devemos entender por isso? É um estado de paz e felicidade espiritual que usufruem aqueles que conquistaram a simplicidade de coração e a humildade. Então, começam a entrar nesse reino essas pessoas que conquistam isto. Então, esse capítulo vem nos convocar a entender o que é pobreza de espírito, os pobres de espírito que Jesus promete o reino dos céus, e a cultivar em nós a humildade, a sobriedade, para que nós possamos adentrar esse reino com equilíbrio e com tranquilidade. E merecer entrar nele. E essas virtudes possibilitam a entrada em mundos espirituais superiores, outros mundos, inclusive. A conclusão é que a humildade é ato de submissão a Deus e aproxima a criatura de Deus, nos deixa próximos de Deus e nos melhora espiritualmente, melhora inclusive os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Facilita a aceitação do mundo espiritual e da existência divina. Quando somos humildes, aceitamos o mundo espiritual e aceitamos a existência de Deus e nos curvamos à sua bondade, à sua misericórdia, ao seu poder e à sua magnitude. E faculta a entrada no reino dos céus. Se alguém aqui tiver a intenção de entrar no reino dos céus, é só cultivar essa virtude. É muito fácil, não é? É muito simples. Requer de nós uma atenção, um cuidado, mas também
Não existe nada fácil nesse mundo. Se nós quisermos conquistar coisas boas, todos nós precisamos passar e enfrentar as dificuldades. E para a nossa reflexão final, nós deixamos do próprio Evangelho esta frase: mais vale que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, que nós sejamos renegados pelo mundo, mas ricos em qualidades morais, porque essas é que vão abrir a porta dos céus para nós. A humildade é o passaporte para o reino dos céus. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações e nos auxilie a ser humildes, agora e sempre.